Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Alexandre Ponce aqui passando para tratar da nossa atividade mapa da disciplina de Geografia Agrária e Urbana, que nesse caso específico eu escolhi para tratar de Geografia Agrária, tá? Qual que é a minha proposta para vocês? Uma vez que a gente está trabalhando aí com um curso de licenciatura em Geografia, vamos elaborar um plano de aula tratando da temática dessa disciplina, ou de uma das duas temáticas, né? Como eu deixei a geografia urbana para atividade um, vamos usar a geografia agrária para atividade mapa. Então, aqui eu trouxe um texto base para a gente conversar, né? Vou explicar para vocês o que vocês irão produzir a partir dessa atividade. Correto? Então, vamos lá. Eu vou começar lendo o texto aqui para vocês. Então, leia o texto a seguir. O espaço agrário brasileiro é marcado por desigualdades históricas, sobretudo pela concentração de terras herdada do período colonial. Ainda hoje, grandes propriedades convivem com pequenas, gerando conflitos sociais e disputas por terra, muitas vezes associadas a movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse aqui é o MST, tá? A partir da Revolução Verde, o campo passou por uma modernização que aumentou a produtividade, mas beneficiou principalmente grandes produtores, ampliando desigualdades e incentivando o êxodo rural. Atualmente, há uma dualidade entre agronegócio, voltado à exportação, e agricultura familiar, essencial para abastecimento interno. Além disso, a expansão agrícola em áreas como Cerrado e Amazônia evidencia tanto a importância econômica do setor quanto os desafios sociais e ambientais que ainda persistem. Tá? Um textinho aqui que eu elaborei e tratando de uma forma geral do espaço agrário brasileiro, marcado por desigualdades que de fato são históricas, vem do período colonial, imperial, velha república, nova, né, períodos ditatoriais e por aí vai. Marcado por muitos conflitos sociais, conflitos por terra, surgimento de movimentos, a exemplo do MST, tem a UDN também, né? Ah, e assim, o DR, perdão, né? E assim sucessivamente. Dito isso, né, eh, a gente vai elaborar uma atividade, né, um plano de aula, que vai trabalhar com essa temática, certo? Então, eu vou continuar a leitura aqui para vocês. A partir desse contexto, de seus conhecimentos sobre o espaço agrário brasileiro, para realizar a atividade MAPA, elabore um plano de aula voltado para uma turma do sétimo ano do ensino fundamental, a partir das seguintes orientações. Então vamos lá, não fiquem preocupados, preocupadas, porque está bem explicadinho aqui como vocês vão realizar essa atividade. Já vou descendo aqui um pouquinho, porque, em primeiro lugar, vocês vão utilizar esse modelo aqui como referência, tá? Então vocês podem copiar e colar ali no template. Então, a sua atividade será avaliada nos tópicos, ó, recursos didáticos, encaminhamentos metodológicos e proposta de avaliação. Então, ele já vem pré-preenchido com algumas coisas que já são estabelecidas pelo conteúdo programático da Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC. Você já deve estar estudando nas disciplinas voltadas a ensino sobre esses elementos. E aqui está o modelinho, tá? Então, o modelo de plano de aula. Então, ele começa aqui com o título, plano de aula, nome do discente será o seu nome aqui, ó, vocês vão complementar na frente. Disciplina, componente curricular já está aqui, geografia, o que a gente está estudando. O ano é 2026, a duração equivale a 1 hora a aula, então, se vocês quiserem alterar, colocar para 2 horas a aula, eu também não vejo problema não. Mas vamos fazer o mais tranquilo aqui, né? 1 hora a aula. E o tema espaço agrário brasileiro. Os objetivos de aprendizagem, eles podem ser alterados também e tal, pensando ali no foco do ensino. Só que esses objetivos, eles já vêm
especificados também na BNCC. Eu coloquei três aqui, ó, que tem a ver com a temática que a gente está trabalhando. Então, esses vocês não precisam trocar. Eu sugiro que vocês não troquem mesmo, mantenham ali. Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas contemporâneas. O próximo ali, selecionar argumentos que reconheçam a territorialidade dos povos indígenas, originários, comunidades remanescentes de quilombos, de povos de florestas, do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade com direitos legais dessas comunidades. Então tem a ver com a temática também, né? E por último, discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provoca impactos ambientais, assim como influi na distribuição de riquezas em diferentes lugares. Então são habilidades, né, objetivos ali bem gerais, no caso. Então vocês podem manter que assim que já vem a nossa base nacional curricular comum. E aqui nós temos os espaços que vocês serão de fato avaliados. Então, os anteriores vocês mantêm. Então, a partir de recursos didáticos, vocês vão ter que elaborar. Mas aqui eu já deixo uma orientação, né? Escreva aqui os recursos que pretenderia utilizar em aula, cite ao menos três. Então, que elementos você vai usar na aula ali, né? Para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem com seus alunos. Então, pretende usar o quadro, giz, multimídia, slides, canetinha. Ah, vai ter uma atividade no final, então folha sulfite, tudo que você pretende utilizar na aula, nem que seja que os alunos vão trazer, tá? Cartolina, não importa. Mas eu quero pelo menos três. Aqui vocês só vão citar, tá? Podem colocar em tópicos se quiserem, né? Como estão os encaminhamentos metodológicos aqui, mas citem pelo menos três. Tranquilo, né? O próximo, ó. Descreva aqui o passo a passo de sua aula. Então, isso que é metodologia, os encaminhamentos. É aqui que você vai explicar como que você vai utilizar os recursos, por exemplo. Então, aqui tem uma sugestão, a partir de tópicos ou com passo a passo, tá bom? Então, apresentação do tema. Então, aqui você pode, inclusive, já colocar que é o espaço agrário brasileiro. O que especificamente? Tem tanta coisa. Eu sei que é meio complicado, né? Vocês ainda não estão em sala de aula e tudo mais. Para isso, eu deixei, depois eu volto aqui nos encaminhamentos metodológicos, mas eu deixei disponível aqui um link. Então tá aqui nas referências, tá? Tem a Base Nacional Curricular Comum, se vocês quiserem procurar melhor lá o que envolve a parte curricular mesmo. E eu deixei um link com alguns livros didáticos. E eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, tá? Então, quando clica em cima, geralmente vai diretamente para os livros que eu queria indicar para vocês, mas às vezes não vai. Então, eu vou clicar em cima aqui, ó, para mostrar para vocês o caminho que vocês deverão seguir. Então, olha só. Eu cliquei, abriu na página da editora Moderna, tem bons livros didáticos, tá? Então, aqui em cima vocês vão em anos finais, tá? Que é ensino fundamental. Ensino médio é aqui, ó. Ensino fundamental, 2 anos finais. E anos iniciais é o fundamental 1. Clica em cima, desçam aqui até geografia. Então, clique em geografia. E a gente já pode procurar as obras aqui, ó. Tem várias, ó. Expedições geográficas, superação geografia. Eu gosto bastante desse Araribá aqui, ó, que ele já é utilizado por vários estados no contexto das escolas públicas e vocês vão encontrar bastante. Todos eles são utilizados, na verdade, tá bom? Eu vou clicar aqui em cima e ó, a gente tem os livros didáticos, ó. Sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Nós vamos usar o sétimo ano e aí você pode baixar esse livro, tá? Ele vem com uma marca d'água, mas você consegue utilizar ele perfeitamente. Ou você pode ler ele diretamente pela internet, ó. Então eu vou abrir o livro aqui, ó, para vocês verem. Já vem diretamente no índice com os conteúdos, né? Tem orientações de uso e tudo mais. Como a gente está trabalhando com geografia agrária e urbana, mais no contexto do Brasil aqui, ó, eu já vou lá para essa parte do conteúdo, né?
Então, aqui tem população brasileira, formação territorial, enfim. Para ajudar vocês, ó, já vou adiantar aqui, ó, é a unidade 3 que está trabalhando com geografia urbana e agrária, o espaço rural, tá aqui, ó. Mais especificamente, ó, no capítulo 9, ó, capítulo 9 é o espaço rural. Então, agricultura familiar, agronegócio, enfim. Vou clicar aqui, ó, e aí já abre o livro, ó. Várias informações. Então, dentro desse contexto, vocês podem escolher uma temática. Vou dar uma aula sobre agricultura familiar, ou a aula vai ser sobre agronegócio. Pode ser, ó, se eu for descer no livro aqui, ó, tem muito mais informação. Expansão da fronteira agrícola. Tudo isso tem a ver com as temáticas que a gente está trabalhando, certo? Então, orientações aqui passadas para vocês. Deixa eu voltar aqui para as páginas anteriores. Peraí, eu vou pausar o vídeo aqui um minutinho só para voltar lá para aquela página mais facilmente. Prontinho, voltamos aqui, ó. Eu estava então tratando dos encaminhamentos metodológicos com vocês. Já vou ficar aqui nessa parte. Então você vai descrever a sua aula a partir daquele livro didático. Se você tiver outro, quiser utilizar um que você já tem em casa, né? Enfim, não tem problema não. É só para vocês terem acesso ao material para elaborar a aula de vocês. Então, aí apresentem um tema. Ah, eu escolhi agricultura familiar, escolhi avanço da fronteira agrícola. Vocês podem usar qualquer um daqueles temas, tá bom? Desenvolvimento do conteúdo relacionando com os recursos didáticos. Então, eu vou começar escrevendo no quadro. Eu vou fazer uma explicação, vou mostrar um vídeo. Não importa, a aula é sua, desde que tenha a ver com o tema. No final, eu sugiro a apresentação de uma atividade avaliativa, que pode ser, não precisa ser uma atividade somativa, valendo nota. Só uma atividade diagnóstica, uma retomada, enfim. Pode ser uma pergunta ao fim da aula, um debate entre os alunos. Não importa. Desde que você esteja avaliando, né, o aprendizado ali dos alunos. Finalize a sua aula. E aí, por fim, como que você vai fechar essa aula, né? Você vai fazer uma explicação a mais, enfim, a finalização vai ser a partir da atividade, e aí é com vocês, tá? Aqui embaixo, você vai descrever essa proposta de avaliação. Aqui você já vai citar que vai ter essa avaliação, e aqui você vai detalhar um pouquinho melhor como que você vai realizar. Então, vai ser texto, desenho, mapa mental, um campo ali. Lembrando, é uma aula só, né? Então, pensem ali no tamanho da aula, indiquem ali, né, o tempo, inclusive, que vocês vão utilizar para realizar isso. Certo? O vídeo já está bem longo aqui, pessoal, então eu já vou finalizando, né? As referências eu já expliquei para vocês antes, mas com aquelas orientações de sempre, né? Desenvolva em seu trabalho todos os conteúdos elencados ali, ó. Ali tá fácil, né? Você vai escolher um, leia novamente o que escreveu, amplie as ideias, conclua a atividade. Tá tudo dentro ali daquelas três partes, então aqui também não tem segredo. Para auxiliar no desenvolvimento do texto, faça uso de seu livro didático de materiais de apoio. Então, pode usar os dois, inclusive, os materiais de apoio estão bem elencados aqui. Desenvolva o seu trabalho no template de disponibilidade no material da disciplina, né? Então, como eu falei, copie e cola lá no template. Lembre-se de adequação do texto às normas da BNT, isso é fundamental. Tente as citações, indicação de referências. Esse aqui a gente não vai precisar utilizar, né? E tal. No plano de aula, vocês podem colocar esses dois, né? Nas referências. Se você adicionar mais um material, aí vocês coloquem a partir das normas da BNT. Realize uma cuidadosa correção ortográfica em seu texto antes de enviá-lo. Então, dá aquela lida de novo, né? Vê se não escapou nenhuma vírgula fora do lugar, um acento. Formate o seu texto com as seguintes configurações. Então, usem ou fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5. Isso vocês mantêm, tá? Dentro desse modelo aí que eu fiz para vocês. E o formato aqui tem que ser doc ou docx, senão o sistema lá não vai aceitar, tá bom? Então, fiquem atentos a todas essas orientações. Por fim, ó, atenção, para anexar o arquivo na atividade, clique sobre o botão selecionar arquivo após anexar o trabalho e certificar-se que se trata do arquivo correto.
clique no botão responder, posteriormente em finalizar. Ou seja, tomem cuidado para não mandar o arquivo errado, incompleto, tá? Porque aí não dá para trocar depois que vocês finalizarem, ó. Não será possível reenviar ou realizar qualquer modificação. Então envie quando tiver tudo certinho, que vocês tenham certeza que está pronto. Certo? Pessoal, espero que não tenham havido dúvidas, a atividade está bem tranquila, tá? E eu aguardo vocês aí nas aulas ao vivo, tá bom? Um grande abraço a todas e todos e nos vemos mais adiante.